Amados em Cristo Jesus, recebam a paz do Senhor. Amém. Livro do profeta Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2. Encontre o verso 4. Nós iremos descer destacando até o verso de número 9. A palavra que eu tenho nesse altar é de gratidão por estar uma vez mais com os irmãos, agregados em prol nome de Cristo Jesus, sabendo que Deus está nesta casa. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, presidente, pastor Paulo. Muito obrigado pela oportunidade. O Senhor que é agente de bênção para minha casa. E sempre fica aqui registrado a minha palavra de gratidão por tudo. Deus abençoe nosso pastor vice-presidente, pastor Eduardo. Muito obrigado, pastor Jair, a toda a diretoria da igreja, ao nosso pastor supervisor, pastor Alberto, a qual nós temos a alegria de poder cooperar ali no setor de Nova Europa. Quantos encontraram o texto? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Tome o seu assento. Por gentileza, deixa a sua Bíblia aberta para entendermos aqui o que Deus quer ministrar ao nosso coração. O texto a qual lemos no campo teológico, chamamos de parentético ou dupla referência. Ele cumpre no seu tempo, mas ele é uma projeção profética para o futuro. Esse texto foi proferido pelo profeta Ageu. O nome Ageu no hebraico significa festa ou festivo. Provavelmente Ageu nasceu em uma data de festa no calendário judaico. Nada sabemos sobre a sua genealogia, não conhecemos a sua biografia. Acreditamos que provavelmente ele nasceu em Jerusalém, conheceu a glória da primeira casa construída por Salomão, e agora ele deve ter aproximadamente 80 anos de idade.
É quando Deus levanta ele como arauto, com uma palavra profética, com uma palavra de confronto. Você percebe que ele vai ser levantado por Deus já em idade avançada, com uma mensagem que vai durar aproximadamente 4 meses, de agosto a dezembro. Eu achei interessante e relevante isso, porque Deus, ele levanta quem quer, na hora que quer. Não existe tempo, não existe estação para Deus. Um homem talvez que se preparou a vida inteira para um momento. É por isso que precisamos estar na brecha, que a qualquer momento Deus pode nos levantar e também nos usar. Eu gostaria, nesses minutos que está diante de mim, contextualizar, mergulhar um pouco dentro do cenário de Israel, para que a gente venha entender em qual contexto Ageu proferiu esta palavra. Diante disso, precisamos retroceder e analisar um pouco o livro de 1 a Samuel. A Bíblia Sagrada vai dizer que Samuel foi o último dos juízes. É neste momento que Deus rege a nação através da maestria de Samuel. O povo agora pede um rei e Deus vai dar o primeiro rei por nome de Saul. Quem conhece Bíblia sabe muito bem que há uma mudança aqui de regime teocrático para regime monárquico. Agora o reino unido em Israel vai ter a duração de aproximadamente 120 anos. Os primeiros 40 anos, quem vai reinar é Saul. Saul começou muito bem, tirando a idolatria do meio do povo, liderando. Há quem diga que ele está no meio de profetas, talvez também profetizando. Ele começa muito bem, mas ele não tem um ministério confirmado. Porque no segundo ano do seu reinado, quem conhece Bíblia sabe que ele perdeu a presença de Deus. Saul reinou por 40 anos, mas pastor Paulo, no segundo ano do reinado dele, Deus já não estava mais com Saul. Martin Lloyd Jones vai dizer que Saul tem trono, mas não tem a presença de Deus. Saul tem coroa, mas não tem a presença de Deus. Saul tem cetro, mas não tem a presença de Deus. Saul manda e desmanda, faz e desfaz, sem a presença de Deus. Ele é reconhecido, ele é famoso, ele lidera, mas ele não tem a presença de Deus. E o que adianta para o homem viver e viver sem a presença de Deus? O que adianta pregar sem a presença, cantar sem a presença, entrar num ambiente de culto e não sentir a presença? Mas o que nos traz toda sexta-feira a esta casa é que aqui tem glória, aqui tem graça, aqui tem presença, aqui tem plenitude. Deus visita esta casa, porque ainda tem homens aqui remanescentes, cheios da presença de Deus. Aleluia. A consequência de perder a presença de Deus foi que ele não recupera a arca da aliança, deixando ela despatriada em território de Filisteu. Sabemos, através da luz da Bíblia Sagrada, que ele vai cometer suicídio na sua própria espada. A Bíblia diz que morre Saul, Davi assume o trono. O reinado de Davi foi uma época de glória, porque Davi exterminou todos os seus inimigos, porque a Bíblia Sagrada vai dizer: o Senhor era com Davi, o Senhor era com Davi. Davi reinou por 40 anos, mas ele morre. E quem assume o seu reinado é Salomão, seu filho. E Salomão vai reinar também por 40 anos.
Alguns pregadores, teólogos, pensadores vão dizer que há um contraste entre o reinado do Davi para o reinado de Salomão, porque o reinado de Davi foi um reinado de guerra, de espada, de violência. Já Salomão, ele é fleumático, tranquilo, pacífico. Na verdade, Salomão não precisou batalhar, não precisou guerrear, porque Davi já havia exterminado todos os inimigos, e Israel passou a ser uma nação respeitada. Mas coube a Salomão edificar, organizar, construir a capital. E ele recebe uma missão de Davi, seu pai, que é a construção do templo. Davi vai dar essa missão e também vai ser um dos patrocinadores. Então Salomão, ele vai construir uma casa para Deus, um templo para Deus, uma morada para Deus. Eu vi algumas análises sobre isso. Há quem diga que foram 14 anos de construção, e que se fosse em nossos dias, pesquisadores norte-americanos vão afirmar que custaria aproximadamente 7 bilhões de reais. Empregaria cerca de 100 milhões de pessoas para construir um templo igual a esse construído por Salomão. Mas é interessante que no dia da inauguração, a cidade de Jerusalém está lotada de gente. Todo mundo queria ver, todo mundo queria entrar no templo que Salomão construiu. Mas no segundo livro das Crônicas, o capítulo de número 5, nós somos informados que nesse culto em específico, nessa noite de festa, nesse congresso festivo, não houve pregação, porque quando o coral terminou de cantar, quando a orquestra terminou de tocar, a nuvem da glória de Deus encheu a casa, ao ponto que os sacerdotes não conseguiram ficar de pé, tamanha era a presença ou glória. Eu sinto Deus aqui na minha mensagem. Saudosista olha para o retrovisor e vai dizer: que saudade de outros tempos, tempo em que pessoas eram curadas na igreja, tempo que paralítico levantava, que cego enxergava, tempo de avivamento. Em alguns momentos eles vão ser até pessimistas: nós nunca mais viveremos esse tempo. Mas esse sentimento, ele não pode tomar conta do nosso coração, porque a nossa geração, pastor Eduardo, precisa juntar a voz de um homem chamado Abacuque e gritar: aviva, ó Senhor, a tua obra em nossos dias, e em nossos dias faça conhecida. Eu acredito que a minha geração, a nossa geração ainda vai viver um grande avivamento. E se você acredita nisso, levanta a sua mão para glorificar ao Senhor. A melhor fase que Israel está vivendo, só que Salomão morre. Quando Salomão morre, Roboão, seu filho, assume o trono. A má administração de Roboão gerou consequência: a divisão do Reino Unido em Israel, em Reino Norte e Reino Sul. Reino Norte, Israel, capital Samaria, aonde fica localizada as 10 tribos, liderada agora por Jeroboão. Reino Sul, Judá, capital Jerusalém, liderada por Roboão, aonde fica localizado as 2 tribos. Alguns anos se passam da divisão do reino. Somos informados no segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 17, que Salmanaser invade o reino norte.
Ele leva o povo, aquelas 10 tribos, ele leva, porque a sua política de governo é diferente de Nabucodonosor, ele leva e espalha em todo o mundo da época. Somos informados pela Bíblia Sagrada que Deus poupou o Reino do Sul, porque o Reino do Sul está vivendo um período de ciclo de avivamento e decadência. Um rei bom assume o trono, restaura o culto, lidera o povo, conduz ao centro da vontade de Deus, tira a idolatria do meio do povo. Um rei mau assume o trono, leva apostasia, prostitui o culto, traz idolatria, derruba o altar ao Deus de Israel, gerando apostasia no meio da nação. Eles vão vivendo esse período até que há quem diga que o cálice da ira de Deus encheu. Alguém vai perguntar, mas por que Deus permitiu esse povo ser conduzido à Babilônia? Jeremias capítulo 7 vai responder que esse povo tinha uma crença mística no templo. A visão deles era, enquanto houver o templo, os nossos inimigos nunca nos vencerá. Esta é a visão deles, semelhante à visão de muita gente nos nossos dias. Porque eles estão dizendo, o que importa é o templo, e não o Deus do templo. Semelhante a alguns que gostam do milagre, mas nunca daquele que faz o milagre. Gosta da providência, mas não do provedor. Então o próprio Deus vai entregar eles na mão dos babilônios. Conhecemos a história, que esse é o momento que, almejando expansão e crescimento, Nabucodonosor, general do exército, ele sai em marcha contra Judá em Jerusalém. Na visão do profeta Joel, vem como um exército de gafanhoto que por onde passa vai destruindo tudo. É uma violência cruel e brutal. Jerusalém é sitiada por um período, e quando Nabucodonosor ele tem uma ideia, ele vai entupir, ele vai fechar, ele vai tampar os poços e fontes. E somos informados que falta suprimento dentro da cidade. E a falta de comida e de bebida faz com que Judá se rende. Nabucodonosor entra, destrói completamente as muralhas, coloca fogo no templo construído por Salomão. Ele rouba os utensílios da casa do Senhor. Você conhece muito bem a história. É nesse momento que muita gente morre ao fio da espada. Outros cometem suicídio coletivo. Os nobres são levados cativo, entre eles Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Jerusalém está vivendo uma grande miséria, assolada, abandonada. Eles vão para esse período de cativeiro que vai durar aproximadamente 70 anos. Ora, a Bíblia vai mostrar que passa algum tempo, há uma mudança de governo. E nessa mudança de governo, a queda da Babilônia e a ascensão do Império Medo-Persa conduz Ciro ao trono. Quando Ciro sobe ao trono, provavelmente ele recebe um livro levado por Daniel, que vai dizer, e ele conhece a palavra profética, que vai dizer, que digo de Ciro, meu pastor, que cumprirá tudo o que me agrada. Ele dirá de Jerusalém, e ela será reedificada. Ele vai reconstruir, permitir que o templo será fundado novamente. Quem conhece Bíblia sabe muito bem que Ciro vai baixar um decreto, permitindo que esse povo retorne para Jerusalém. E agora com a missão de reconstruir os muros, a cidade, o templo, as suas casas. Sobre a liderança de Zorobabel, esse povo volta para Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, a primeira coisa que eles vão levantar ali é um altar para o holocausto, um altar para o sacrifício a Deus. Somos informados que 2 anos se passaram. Os edificadores então vão lançar os alicerces desse templo, dessa casa do nosso Deus.
Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que depois desse período de 2 anos, eles vão ficar 16 anos sem construir nada no templo. São 16 anos sem trabalhar para o templo. São 16 anos deixando o templo embargado. São 16 anos virando as costas para a casa do Senhor. E é nesse momento que provavelmente num dia festivo, numa reunião solene de Israel, que o povo está reunido, é que o Ageu, ele se levanta como arauto para trazer uma palavra profética, porque 16 anos ele percebe que esse povo desanimou. Desanimou por quê, pastor? Porque talvez a falta de recurso, eles não têm dinheiro. Chegou num certo momento que perceberam que a falta de dinheiro faz com que eles não tenham condição de construir o templo. Há quem diga que eles pararam por causa da proposta de aliança do samaritano. O samaritano chama eles para uma reunião, querendo uma aliança. E nesse momento, eles não vão aceitar aliança, pois se aceitassem seria uma apostasia. Já que não aceitaram a aliança, os samaritanos passaram agora a perseguir esse povo. Outra verdade, a lembrança do templo antigo faz com que eles ficam sem motivação para reconstruir, porque a mente deles está o tempo todo naquela casa no passado, e isso não permite eles viverem o presente. E tem muita gente, como diz o pastor Alberto, que tem uma fraquezinha de ficar preso lá no passado. Pessoas que olham, mas naquela época era assim, mas naquela época era tão bom. E isso faz com que desanime de construir agora. Eu vim aqui dizer uma coisa para você, lá foi bom, hoje será melhor ainda, porque tudo que nós fazemos é dentro da obra de Deus. E Hebreus vai dizer, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a grande verdade é que o que faz com que esse povo não constrói é a interpretação equivocada, porque eles estão dizendo, ainda não é tempo de reconstruir a casa de Deus. Então, pastor Paulo, eles passam 16 anos com a obra embargada. Só que é interessante que eles deixaram de construir a casa de Deus. Mas Ageu vai mostrar, agora vocês estão fazendo só o de vocês. Primeiro meu, depois Deus. Primeiro a minha casa, depois a casa de Deus. Primeiro as minhas coisas, depois se sobrar tempo eu vou lá, e esse tempo nunca chegou. E o que Ageu contextualizando está dizendo, vocês estão construindo casas luxuosas, vocês estão construindo casas planejadas, mas a casa de Deus, ela está abandonada. É nesse contexto que o Neemias capítulo 12 vai dizer que o sacerdote tem que ir, que estava no templo, tem que deixar o templo para ir para o campo, porque o povo parou de ofertar, o povo parou de contribuir. Eu tenho um alerta para te dizer aqui nessa noite, o que mantém a casa de Deus são os nossos dízimos, as nossas ofertas. Deixar de dizimar líderes, pastores, obreiros, crentes, é desamparar a casa do Senhor. E o Ageu entra com uma mensagem confrontando eles, olha, vocês estão comendo, mas tem fome, vocês estão bebendo, mas tem sede, vocês estão se agasalhando, mas estão com frio, vocês recebem o pagamento, mas o pagamento está caindo num saco furado, não dá para nada. Sabe o que Ageu está dizendo? Quando você coloca a primazia, a sua vontade, e deixa as coisas de Deus, se prepara, porque a crise vai bater na porta. E é isso
isso que eles estão vivendo, uma crise espiritual e também uma crise econômica. Então Ageu vem com esta palavra de confronto: ei, está na hora de vocês olharem mais para a casa de Deus, está na hora de vocês voltar a olhar para a morada de Deus, para o templo de Deus. Me permita contextualizar isso. Nós estamos vivendo sobre uma geração que mais está se importando em conquistar aquilo que é da terra e está perdendo aquilo que é do céu. Uma geração que pensa o tempo todo na faculdade, no carro, na casa, no terreno, no dinheiro, no banco, em educar os filhos, e vai colocando as coisas de Deus de lado. Já não ora mais, já não jejua mais, já não frequenta culto de ensino, já não vem mais para a escola dominical, e vai deixando as coisas de Deus de lado. Aí tem tempo para academia, tem tempo para tantas coisas. Hoje nós estamos num período em que a pessoa fica o tempo todo cuidando do templo do lado de fora. Entenda aqui uma coisa: nós estamos vivendo a geração fitness, com corpos fitness, mas espíritos obesos. Gente que não tem nada de graça, gente que não tem nada de presença, gente que já não sente mais o gozo do Espírito Santo. Eu não estou fazendo apologia que você não pode ir para uma academia, que não pode exercitar. Não. Eu cheguei num pico de 800 de diabetes, tive que perder 20 quilos, trabalhar para isso. O que eu estou querendo dizer: a gente tem que cuidar do lado de fora sim, mas Deus ainda tem que estar do lado de dentro. Ele precisa estar do lado de dentro. Aleluia. Chora, mandarabagaia. Nós ainda somos a geração do avivamento. Nós ainda precisamos dar exemplo para aqueles que estão vindo. Eu tenho 2 crianças que estão vindo atrás de mim. Eles precisam entender o que é oração, o que é jejum, o que é Bíblia, o que é Santa Ceia, as minhas prioridades dentro do reino de Deus. Aleluia. Esse povo está completamente, sendo, meu amigo, desanimado, até que Ageu vem e confronta. Querabagarassuia. Deramandaramahai. Ageu vem dizendo: subi ao monte, buscai madeira. Querabarras. Derabaromone fora bagadai. Derabarasura mandarabai. Edificai a minha casa, dela me alegrarei, e nela eu serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor Miqueias, o que é interessante é o verso 14. O Senhor animou, despertou o espírito de Zorobabel, líder político, e o espírito de Josué, líder espiritual. E o texto continua: e despertou e animou o espírito do povo, e eles voltaram a trabalhar na casa do Senhor. Eu tenho uma palavra nessa noite para alguém. Talvez eu estou pregando para alguém que está em reconstrução do seu casamento. Talvez alguém que está aqui ou que me assiste pela internet. Talvez eu estou pregando para alguém que está na reconstrução da sua empresa, na reconstrução do seu ministério, na reconstrução da sua família. E tem hora que é muito difícil, tem hora que a frustração bate na porta, tem hora que o desânimo tenta nos abraçar, tem hora que a depressão entra dentro da nossa casa, tem
Tem hora que é muito difícil, mas nessa noite, nessa sexta-feira fria, Deus traz um profeta a esta casa para dizer: receba ânimo para reconstruir, receba ânimo e volte a trabalhar. Aquela congregação precisa de você, aquela escola bíblica dominical precisa de você, aquele grupo de jovens conta com você, o teu pastor na congregação, ele precisa de você, o campo de Campinas, ele precisa de homem, de mulheres que está machucado, ferido, mas que levanta para trabalhar. E Deus nessa noite, ele veio para animar o nosso coração. Aleluia! Anima o teu espírito e volte a trabalhar. Eles voltaram à construção. Eu preciso fechar. E quando eles estão terminando tudo, os idosos, os anciãos, eles olham para esse templo e há uma mistura de sentimento, porque eles estão tristes. Pastor Edivaldo Martins, eles estão olhando e lembrando da primeira casa. Essa casa é pequena, simples, de madeira. Muitos pensadores vão dizer que a tristeza toma conta do coração deles. Os jovens, pastor Eduardo, tão alegre, pulando, fazendo festa. Porque no cativeiro babilônico, provavelmente alguém dizia: é nessa casa que Deus se manifestava. E agora eles estão de frente a essa casa. Aí Deus levanta o Ageu. Quantos de vocês estiveram aqui e viram a glória da primeira casa? Contextualizando, mas não fique assim. Eu sei que ela é simples, pequena, de madeira. Mas tem uma coisa: minha é a prata, meu é o ouro. Se ele quiser, ele constrói uma casa muito maior do que a de Salomão. Mas o que importa é que a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Eu quero terminar fazendo aqui algumas considerações. E eu gostaria, com voz forte, você lesse isso comigo. Olha, por favor, o verso de número 4. Você consegue colocar no telão? Ageu 2, verso 4. Eu sinto graça aqui. Ele veio comigo nessa casa. Oh, aleluia. Ageu capítulo 2, verso 4. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforça todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos.
Não, alguém aqui entendeu, outros não. Perceba que o tempo todo ele está dizendo aqui: esforça-te, primeiro é você. Esforça-te, esforça-te, arregaça sua manga, você que quer reconstruir qualquer coisa, e trabalha, 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 trabalha. E eu garanto uma coisa: eu serei convosco. Eu serei convosco, eu serei convosco, eu serei convosco. Eu estou pregando para alguém nessa noite que está em momento de reconstrução. Deus está dizendo: trabalha, e eu sou convosco. Aleluia. Aleluia. Trabalha naquele lugar, vai florescer de novo. Trabalha lá, vai florescer de novo. Ele está dizendo: esforça mais um pouquinho, vai dar certo. A minha presença vai estar convosco, eu garanto. Vai dar tudo certo. Os discípulos estão preocupados, mas ele vai dizer: eu estarei convosco. Fica tranquilo, aleluia. Eu finalizo aqui, olha comigo o verso 5. Vamos ler todos juntos? Oh glória. Cadê o verso 5, varão? Oh glória. Ageu capítulo 2, verso 5. Vamos lá, olha no telão, lê do telão que fica legal. 1, 2, 3 e... O meu espírito está no meio de... O meu espírito está no meio de... O meu espírito está no meio de... Eu lembro do período de pandemia, quando todas as igrejas fecharam. Campinas teve uma estratégia, foi culto online. Eu preguei em vários deles aqui. As pessoas acharam: a igreja vai parar. Quando voltar, o pastor vai ter trabalho, que os crentes não vão voltar para a igreja. Mas a igreja não parou, os crentes voltaram, porque o Espírito permaneceu no meio de nós. Alguém pergunta para Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estão enfrentando um momento crucial da vida, mas o que está acontecendo ali? Eles não pegaram fogo, porque lá no meio há um quarto semelhante ao Filho do Homem. Alguém pergunta na ilha de Patmos: João, o que você está vendo? Eu vejo o Cristo da glória, completamente glorificado. Então descreve ele, João. A roupa dele não está rasgada na mão de soldados romanos, não. A roupa dele é branca e vai do pescoço ao pé. É veste de rei, é veste de sacerdote. O que você vê, João? Eu vejo o cabelo dele, não está ensanguentado, não tem coroa de espinho, não, João, não. O cabelo dele é branco como a neve, mostrando a sua eternidade. O que você vê, João? Eu vejo os olhos do Cristo glorioso. Não está inchado de sofrimento, não, João, não. Os olhos dele são como chama de fogo. Ele vê tudo. O que você vê, João? Eu vejo a mão, e a mão dele não está pregado na cruz, não, não. Na mão dele, ele está segurando a Assembleia de Deus, Ministério do Belém de Campinas. Eu vou repetir: esta igreja está na mão do Cristo da glória. O que você vê, João? Eu vejo os
pés. O pé não está pregado na cruz, não, mas brilha como latão reluzente. O que você vê, João? Eu estou olhando o rosto não está desfigurado, mas brilha como o sol no resplandecer da manhã. O que você vê, João? Eu vejo uma espada que sai da sua boca, mostrando que ele virá para levar a igreja e julgar a nação. O que você vê? Eu também o ouço. Eu ouço uma voz, e a voz dele é voz de muitas águas. Aonde ele está, João? Tranquilize o seu coração. João está dizendo, ele está no meio da igreja. Esse culto aqui é bom porque ele está no meio. Você veio para um culto de ensino, ele veio para curar porque ele está no meio. Você veio num culto para falar em língua estranha porque ele já passou aí, ele já caminhou pela galeria. O Cristo da glória, ele está no meio da igreja. Se coloca de pé, vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Ah, Espírito Santo, eu sei que o Senhor veio. Em nome de Jesus, Consolador, console agora esse coração. Em nome de Jesus, Pai, coloque as tuas mãos agora para curar enfermidades. Eu sei que o Senhor veio e está nesta casa. Abrace o nosso pastor presidente, a sua família, a sua casa. Abrace o ministério desta igreja, Pai, no santo nome de Jesus Cristo. Tem gente que veio para esse culto de ensino nessa sexta-feira fria, gelada, com a chuva chegando, mas nós aqui estamos glorificando o seu nome. E se isto é verdade, Jesus, toma esse ambiente com a presença do teu Espírito, toma esse lugar com a presença do teu Espírito. Culto de ensino também é culto de presença, culto de ensino também é culto de língua estranha, culto de ensino, Senhor, também manifesta a tua presença. Em nome de Jesus, nos dê graça para reconstruir, e que esta palavra possa soar em nosso coração. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor.